Galera, a situação do Vasco é preocupante. O Vasco demite um treinador com um mês. Lembrando, né, que o Pedrinho agora que está comandando o Vasco, né, não é a SAF. Lembrando, o Pedrinho não contratou o técnico, o Álvaro Pacheco, e agora o Pedrinho chamou ele na xincha, chamou para conversar e demitiu o treinador com um mês de trabalho. Lembrando, não teve bom êxito com o Vasco, chegou muito animado, entusiasmado, falando que já sabia o tamanho da camisa do Vasco, mas o trabalho não andou. Mas vamos ser bem sinceros, o time do Vasco também é um time bastante limitado, e para um técnico chegar e fazer milagre nesse time vai ser complicado. Se o Vasco não tiver um plano B para esse próximo semestre, eu acho que a situação vai ficar difícil no elenco do Vasco, galera. E se você confia que o Vasco vai melhorar no Campeonato Brasileiro, deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre a situação do Vasco. Aí ele me abraça pro Bubu. Torcedor surfista. E olha, tô com saudade de você. Mas ele é comentarista surfista. Ele atrai o torcedor surfista. Ô, Natália, sabe o que aconteceu aqui nesse programa? Alguém usou boina e depois o boininha caiu. O boina foi demitido e a pressão no Vasco está tão grande, tão grande. A gente vai colocar imagens agora da torcida, né, indo lá para a sede do Vasco, pressionando o Rossi, né, o jogador do Vasco da Gama. Depois de 3 derrotas em 4 jogos, chegou ao fim da era boina. Mas o Rossi estava dentro do carro ali nessa pressão. Vamos acompanhar ali para a gente ver como é que foi esse momento. Desce aí, irmão, desce aí. Acabou o papo. Não, para aí, papo reto. Não, desce aí. Desce aí. Para. Desce aí. Eu não sei vocês, mas eu acho muito ruim esse negócio, essa postura. Você pode Ele estava onde? Ele estava chegando no... Chegando para treinar, né, isso, torcedor. Marcel? Isso, deixa eu acompanhar. Eles vão falar aqui onde eles estavam, mas ele estava chegando para trabalhar ali, eu estava no ambiente de trabalho. Ô, Nath, esse tipo de situação aí, aí eu acho que passa um pouquinho, né? Mas cobrar, a torcida tem que cobrar, né? O torcedor tem todo o direito de cobrar. Já falei que do Vasco, a única coisa boa que tem no Vasco é o torcedor. É o que está sobrevivendo aí a tantas gestões horrorosas que trouxeram o clube à situação que está. Agora, de fato, o Rossi não está rendendo. O que ele fez no Vasco desde que chegou? Ele não conseguiu jogar ainda. E assim como o coletivo, né? A maior parte dos jogadores ali. O que tinha de bom no Vasco para a temporada era o Ramon, foi mandado embora, que entenderam que não merecia ficar, mesmo depois daquela enxurrada que foi na temporada passada, ele conseguindo, junto com os reforços, Payet, que chegou, o Medel, que chegaram ali no meio do ano, sobreviver e permanecer na última rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Agora, o planejamento não existe. Estrutura de clube não existe. E aí a gente viu, um cara que chegou no dia 31, no dia 20 foi mandado embora, não deu tempo. Quando ele assume o Flamengo, ele não teve tempo de entender o funcionamento do clube, entender o que é um Campeonato Brasileiro, não teve tempo. E tudo caiu nas costas dele, porque alguém tem que ser ocupado. Alguém vai ter que pagar essa conta. E mais uma vez é o Vasco. E é o torcedor Zé, só vascaíno. uma informação, esse vídeo, de acordo com a nossa coordenação aqui, foi num condomínio fechado na Barra, onde moram alguns jogadores e eles estavam lá para a chegada deles, viu, Zé? Eu acho... Bom, então vamos lá, duas partes. Eu concordo que o torcedor é o que faz o clube gigante. Eu sempre brinco que se estiverem em campo vivos, em plena forma, Pelé, Maradona, Puskás, Di Stéfano, Cruyff, jogando uma partida de futebol e ninguém tiver interesse, ela só vale a diversão de quem está jogando. E se tiver aqui eu e a Nath, por exemplo, trocando as canecas e milhões de pessoas ficarem interessadas nisso, isso fica muito grande. Então, os clubes são grandes por causa das suas torcidas. Eu acho que o torcedor tem o direito de ficar incomodado, tem o direito de protestar, mas esse tipo de cobrança não. Desculpa, ainda mais na casa do jogador, eu não concordo com isso, acho isso desrespeitoso, acho isso intimidatório. Isso não vai fazer o jogador atuar. Acho que eu não acho que é o caso do Rossi de corpo mole, eu acho que o Rossi tecnicamente não é um jogador à altura do Vasco, tá? Mas de qualquer forma, se o torcedor tem alguma insatisfação com o jogador, protesta, reclama com o dirigente que contratou, reclama com o técnico que escalou, mas você não pode intimidar alguém desse jeito. Aquilo lá, para mim, é uma coisa intimidadora. Eu não sei se ele sai dali o que acontece. Não sei se ele sai dali o que acontece, né? Então,
Eu repito, eu entendo a insatisfação do torcedor, a indignação, mas também nós falamos, o cara ganha tanto, tá, não precisa nem estar recebendo em dia, não tá, mas se você me der 5 milhões de reais para jogar no clube que eu gosto, eu não vou conseguir jogar. Então não é uma questão só de dinheiro. Claro. Eu acho que todos os jogadores, ou pelo menos a maior parte deles, eu incluo o Rossi entre esses, gostaria de ser um cara nível Messi, gostaria de destruir os jogos, de ser o melhor cara do mundo, de ninguém quer estar vivendo essa situação, o cara quer poder jantar fora, o cara quer poder ter paz e outras questões. Então eu acho que aí passou muito do ponto. Bom, Só uma coisa, estão falando da volta do Ramon Dias. Eu ia falar isso agora. A Casa 7, C7 A Casa fala 7, sobre isso. C7 atingiu Ramon Dias sonho. pode voltar ao Vascão. Então Lembra tem que nós duas falamos opções. ontem? Estão voltando por causa da multa ou estão voltando com ele por causa da multa que tem que pagar Ou por ou convicção no estão trabalho? convicção de trabalho? Não, pelo que eu li Tem assim, essas a turma do suposições Pedrinho também, né? gostou do trabalho dele, Boa é um cara que relação, né? conhece o elenco. Ele conhece o Rossi, por exemplo, né? Sim. O Rossi não é o O Vasco precisa de Edmundo. Tal. reforços. Então, mas assim, esse grupo de trabalho, porque o Álvaro Pacheco chegou e não conhecia nada, nem o time não sei o quê. O Ramon Dias tem uma vantagem em relação a outros treinadores, porque ele já conhece o elenco. E conseguiu, em algum momento, até extrair alguma coisa desse elenco, impedir o rebaixamento. Né? O grande título dele no Vasco foi impedir uma queda. Então, eu vi que ele estava no Rio de Janeiro, assuntos pessoais, não foi para tratar com o Vasco, né? Ele morou lá e tal, então ele tinha alguns assuntos. Então, esses dias de ontem ele estava no Rio. E aí houve uma espécie de Você contágio. acreditou, né? Ele acredita em muita Acreditou, coisa. né? Não, Ele é Ele coração veio, puro. é que ele Zé, veio coração só puro. para negócio. você Ele vai é coração puro. muito de vez em quando pro Rio. Eu vou sempre, conheço minha quebrada, né? Ah, entendi. Você acreditou? Então, Que o o- Ramon Dias também. Você Ramon acreditou Dias que o- gosta do Rio de Janeiro. Você acreditou que o Ramon Dias, Isso. coincidência ou não, ele viesse para o Rio de Janeiro no dia ou na semana que o treinador fosse mandado embora? Coincidências existem. Aham. Né? Quem falou já É, isso? tá. Coincidências Alguém, existem. Sabe Tá bom. disso, sabe Sabe, disso. coincidências vamos pro break. existem. Tá bom. Eu acredito em coincidências, em doenças Agora, também. Né, Galera, situação assim, na minha opinião, ridícula. Isso daí que um torcedor não, né? Na minha opinião, não é um torcedor, é um vagabundo. Essa é a palavra que tem que ser usada pra esses caras. Chega, ameaça um jogador e não chega na moral no cara, pô, não vai adiantar. Mesmo assim, ele conversar com o cara não vai adiantar, porque se ele chegar, reclamar com o jogador, xingar, o Vasco não vai ganhar 3 pontos, o Vasco não vai ser campeão, o Vasco não vai ganhar jogo. Então, assim, eu acho ridículo o cara chegar, sai do carro, não sei o quê. Pô, inadmissível isso. E quem apoia isso, meu amigo, né? Torcedor, não, me desculpe, você tem todo o direito de contestar. Todo torcedor tem que criticar mesmo. Tem que pegar pesado com os times, mas não dessa forma. Não dessa forma. Na minha opinião, essa não é a forma de você contestar um clube ou um jogador. Você ameaçar o cara na porta da sua casa. Na minha opinião, isso é ameaça, não é cobrança. Cobrança é você ir lá e falar, pô, você não tá jogando nada, pô, tem que melhorar, cara, não sei o quê. Na hora que você chega no carro do cara, você entra na frente do carro do cara, você começa a bater no cara lá, sai do carro, sai do... Na minha opinião, isso daí não é cobrança, isso daí se chama ameaça. Na minha opinião, tem que acabar. Tem que acabar de todas as formas, não só no Vasco, todo o clube do futebol brasileiro. Tem que acabar, matar esse mal pela raiz. Torcida organizada, muitas das partes aí dos caras, é uma gangue, cara. Daí não é nem torcedor, é gangue. É gangue. Os caras estão mais preocupados em fazer baderna. Os caras gostam disso, os caras gostam de fazer baderna. E organizado não tem nada. Se fosse organizado, eles iam lá organizadamente protestar. O que eles estão fazendo? Isso daí é querendo intimidar jogador. Eles estão achando que intimidando o jogador vai resolver tudo sozinho dentro de campo? Não vai. Não vai. Na minha opinião, tem que ter alguma coisa para poder brecar isso aí, cara, no futebol brasileiro, porque já tá passando dos limites. O cara não tem direito de chegar em casa, os caras querem lá, no lugar de cobrar jogador, em frente à porta do clube e na arquibancada. Em frente à porta de casa de jogador não é local de cobrar. Aí porque o cara tem a família dele, tem o filho dele lá, ó, né? Aí é obrigado a ver isso, xingamentos. Pensou se ele tá no carro lá com a família dele, com alguém com um filho pequeno, o cara tá batendo na porta lá xingando, mandando ele descer do carro, como que as crianças não se assustariam? Então é coisa assim que esses caras não pensam. Essa verdade esses caras nem cérebro devem ter. A intenção deles é fazer baderna, ameaçar todo mundo, falar que vai fazer, acontecer. Porque o clube, muitas das vezes, o clube dá trégua. Esses caras tem que pegar e identificar, ó. Esses caras aqui, a torcida XY, meu amigo, vocês não entram mais no estádio. Mas não, né? Tem que fazer o que os caras querem. Na minha opinião, tá errado. Tem que ter cobrança? Tem que ser cobrança sim.
cobra diretoria, cobra jogador, mas não dessa forma. Na minha opinião, essa forma de que isso daí não é cobrança, tá? Isso daí é ameaça. Na minha opinião, você ir na porta, acabou. E assim, o Vasco tem jogo difícil, o Vasco vai jogar contra o São Paulo em São Januário, é um jogo que o Vasco precisa pontuar para poder subir na tabela de classificação e tentar se aliviar. O Vasco vai jogar o primeiro jogo aí sem um técnico. Então, assim, o torcedor ele tem que pensar 2 vezes antes de tentar atrapalhar. Eu acho que ele tem que tentar ajudar ao invés de atrapalhar. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a opinião de vocês aí. É muito importante para o nosso canal.